Voltamos com o programa Encontro com a Justiça, hoje entrevistando a doutora Eufrásia das Virgens. Dona Vera Paula, obrigado pela sua participação, do centro ali do bairro de Fátima. Ela pergunta à doutora Eufrásia: como a defensora viu a polícia não podendo agir quando a população estava sendo atacada nas praias e no centro da cidade? Ela e a filha foram atacadas por um bando de 10 menores aqui no centro. Como é que respondemos a dona Vera? A questão da polícia, qual é o papel da polícia de agir, eu não posso responder pela polícia, né? Se a polícia não pôde agir, não sei por que motivo, se não tinha efetivo suficiente. O que eu posso afirmar para a dona Vera é que o papel de polícia ostensiva está previsto na Constituição, que é um papel da polícia militar. Ninguém está negando aqui esse papel, e isso foi deixado muito claro, e eu quero aqui aproveitar para informar que quando foi concedida a ordem no habeas corpus, foi marcada a audiência pelo juiz da vara da infância e ficou muito claro para os vários comandantes da polícia militar que estavam na audiência que a polícia militar continua tendo, que a decisão judicial em momento algum, isso que é importante, e é importante até destacar a fala do presidente do tribunal também esclarecendo isso, que o que a polícia está impedida de fazer é a apreensão de quem não esteja cometendo ato infracional. Se há adolescentes cometendo ato infracional, é papel da polícia agir, evitar que se consume aquela ação, né? Então, assim, estando em flagrante, estando iniciada a ação, a polícia pode e deve agir. Eu não saberia dizer para ela por que a polícia não agiu, não pôde agir. Foi porque a polícia não estava presente, porque não tinha números suficientes. E, assim, eu queria deixar mais uma vez claro que, em momento algum, o pedido da Defensoria Pública ou a decisão judicial, isso foi também esclarecido pelo Ministério Público, pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Infância e Juventude, que, inclusive, já tinha sido feita desde o ano passado uma recomendação também pelo Ministério Público, no mesmo sentido do nosso pedido e da decisão judicial, que não pode haver apreensão sem flagrante de ato infracional ou sem ordem judicial da autoridade competente. Então, eu acho que a gente poderia até encaminhar esse questionamento para a Secretaria de Segurança, que ninguém está negando o papel da segurança pública, que é um dever do Estado também, segurança pública de todos que moram na cidade, qualquer área da cidade, e é um dever do Estado e é um direito e responsabilidade de todos. Isso é bem interessante, dona Eufrásia, que a polícia não só pode, né, como poderia, como tem o dever. O dever, né? Exatamente. Naquele caso em que os rapazes estavam quebrando o vidro do ônibus, na presença de 3 policiais, aqueles policiais cometeram o crime de prevaricação. Porque estava-se ali diante da ocorrência de crime. Né? E não vou nem falar do crime de dano, não. Vou falar da associação daqueles pit boys para cometer aqueles crimes. E a polícia, naquele caso, não agiu. Então ela não só pode agir quando está diante de flagrante delito, como ela tem o dever, ela deve agir. E a omissão, né, que se registrou, caracteriza o crime de prevaricação. Então, nesse conjunto de crimes, os garotos não estavam cometendo crime. Né? Eles foram à praia, né? Eles foram à praia com a própria pele, né? Negros, né? Descalços, ou sem camisa, ou cantando funk, ou de bermuda. Então, aí tinha intenção de cometer crime na visão do secretário do governador, mas não estavam cometendo crime. Agora, quem cometeu crime? Aqueles que se associaram, quebraram o vidro de ônibus. Quem cometeu crime? Né, o policial que diante dos crimes, os policiais, que diante dos crimes que foram testemunhados, não agiram, porque eles tinham o dever de agir. Então, eles prevaricaram. Né? E as autoridades, aí vem para a cadeia de comando. O comandante que também não agiu contra o policial, o secretário que também não agiu contra o policial, o governador que também não agiu, né, que é o chefe do executivo. E neste momento os crimes continuam sendo praticados pela estrutura de comando, pela cadeia de comando, que começa a querer incentivar o descumprimento de uma ordem judicial. E aí os crimes estão sendo cometidos não por aqueles que só intencionavam, mas por esses outros que têm o dever de agir e que não agiram. Eu acho que, eu não sei se ela quis dizer com a pergunta dela,
como eu vi a polícia não podendo agir. Eu quero mais uma vez deixar muito claro que em nenhum momento o pedido no habeas corpus ou a decisão judicial impede a polícia de agir, até porque isso estaria contra a previsão legal e constitucional nem poderia, né? do que é o papel da polícia. Então, assim, é para esclarecer, porque isso é uma coisa tão simples juridicamente, mas acho que as pessoas estão fazendo confusão de entender, apesar de toda a explicação que já foi dada, não só pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Justiça, através da presidência e tudo, acho que as pessoas não estão entendendo, estão relacionando equivocadamente essa decisão no habeas corpus com os fatos que estão acontecendo. Então, acho que isso é um equívoco e que eu aproveito aqui esse espaço e o papel da mídia nessa tentativa de esclarecimento da população, que é um papel, inclusive, que deve ser o seu papel, né, não de provocar mais equívocos, e eu quero parabenizar até o programa por essa oportunidade. Então, assim, não é a decisão judicial, não é o pedido que impede a atuação da polícia, muito pelo contrário. O pedido e a decisão, elas só dizem que a polícia não pode apreender fora das hipóteses legais. A gente só está pretendendo cumprir o que está estabelecido na lei e na Constituição. Está entendendo, ouvinte, o que se está falando? Ninguém está impedindo ninguém de reprimir a infração, de reprimir a covardia, de reprimir o mal feito. O que não se deseja é que se imagine que alguém vá cometer o crime, por isso atue-se com uma repressão meramente sonhadora, meramente fora de propósito oficial. E a ouvinte Ana Clara da Tijuca, obrigado Ana Clara pela sua pergunta. Pergunta à defensora, o que a senhora acha da decisão que coloca os pais para responderem criminalmente pelas atitudes dos filhos? O que acontece, na verdade, não há uma possibilidade jurídica de colocar os pais para responderem criminalmente pelos filhos. O que existe é a responsabilidade civil, sim. Os pais respondem civilmente pelos atos praticados pelos filhos enquanto forem menores de idade. E aí é importante esclarecer que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela estabelece uma responsabilização dos adolescentes a partir dos 12 anos de idade, quando comete um ato infracional. Então, se o adolescente comete um ato infracional, ao contrário do senso comum, que acha que nada acontece com ele é responsabilizado, ele responde a um procedimento e ele pode receber uma medida que vai desde a advertência, que é uma medida que o juiz fala com ele o que ele não deve fazer, não deve praticar, até uma medida de internação, que é uma medida de privação de liberdade. Então, não há... eu não sei o que ela está querendo dizer quando ela fala de decisão que coloca os pais para responder criminalmente. Se foi alguma fala nesse contexto, mas não existe responsabilidade criminal dos pais por atos dos filhos, que existe a responsabilidade civil e o adolescente, a partir de 12 anos, responde pela prática de ato infracional e, como já foi esclarecido pelo desembargador Ciro Darlan, até 11 anos de idade, quem toma as medidas de proteção quando eventualmente uma criança pratique algum ato infracional é o Conselho Tutelar, porque não cabe nenhuma medida. Ontem ouvinte que ficou no subterrâneo, ficou no andar de baixo, a minha provocação, que agora é renovada numa tentativa de nós começarmos a explicar esses devaneios sociais. Pais e mães não são responsáveis? São responsáveis porque criam, porque, enfim. Mas que pai e que mãe? Muitos, talvez a maioria, não os tenha conhecido. Tem uma questão que a pena não pode passar da pessoa, né, da pessoa que cometeu o fato, né? Então não se pode responsabilizar criminalmente. Eu continuo querendo uma resposta. Que pai e que mãe? Aqueles que eles mantêm lá na prisão? Aqueles que foram mortos? Não, na verdade, há muitos adolescentes e crianças. Rodrigo, você tem pai e mãe, né? Sim. Tem muitos adolescentes, muitas crianças que têm seus pais, suas mães e tudo. Mas, no mundo de hoje, eu quero saber qual é o pai, seja ele de que classe for, de que categoria social for, que tem total controle sobre o seu filho. Ninguém tem e nem deve ter, porque cada ser é um ser individual, independente, que tem que ser cuidado, tratado, amado, educado, né? Mas não
preso, não aprisionado, não escravizado, né? Cada ser, né? Quem não leu, leia Fernão Capelo Gaivota. A gente cria os filhos para que eles voem com as suas próprias asas, para que eles caminhem com as suas próprias pernas. Então, toda criança, todo adolescente tem os seus pais, que às vezes dão limite e às vezes não dão limite. Os pais que são negligentes, para os pais que são negligentes, o Estatuto também prevê medidas protetivas, medidas de encaminhamento para fazer um curso, medidas de encaminhamento se é usuário de drogas, medida de curso. Nós criamos lá a escola de pais, que era para esses pais negligentes, né? Escola de pais para os pais. Nós estamos aqui com uma mãe que passou da primeira escola de pais, está aqui no nosso auditório, porque ela teve a ajuda da escola de pais, a orientação da escola de pais, e ela é uma mãe diligentíssima, cuidadosíssima com o seu filho que tem um problema especial. Mas tem aqueles que são negligentes. Para aqueles que são negligentes, existem as medidas protetivas aplicáveis aos pais e os responsáveis. Agora, não há como deter a liberdade do filho, não há como você estar em todos os lugares. E nenhuma família, me aponte uma família, se tem esse papel, se tem esse cuidado de estar ciente de todas as ações, de todos os pensamentos do seu filho, esse camarada deve estar subjugando o filho. Esse filho precisa urgentemente de um psicólogo, de uma terapia, para se libertar desse pai opressor. Os filhos vão de ser autônomos, né? A educação é de ser para a autonomia, né? Para a responsabilidade, para a liberdade, né? Que é o direito de fazer e de buscar tudo que a outra e não prejudica. Vejam, ouvintes, o meu questionamento não obteve uma resposta satisfatória. Eu espero que em algum outro programa ele venha. Porque eu quero saber quando esses pais, negligentes ou não, eles não existem. Vamos fazer uma terapia, ouvintes. Rogério Salles, lá de Niterói, direciona aqui a doutora Eufrásia. Por que os defensores públicos e o pessoal do ECA não fazem palestra nos colégios para ajudar a juventude a ter um caminho melhor? Boa pergunta, Rogério. Bacana. Só que eu vou te responder antes que nós fazemos isso sim. Nós temos vários projetos, a Defensoria tem, a OAB tem. A gente leva... A própria magistratura também tem. Magistratura Este programa, por exemplo... nós levamos as escolas agora, e trazemos educadores, professores também para conversar conosco, para a gente fazer reciclagens. Mas a sua ideia, a sua sugestão é muito boa. Isso deveria ser feito com mais habitualmente. Não é isso, doutor Eufrásia? É até uma excelente ideia. A gente está discutindo agora algumas ações da Defensoria Pública. A gente teve uma campanha da Associação Nacional de Defensores Públicos em 2011, campanha muito bonita, Crianças e Adolescentes Primeiro, com a cartilha feita pelo Ziraldo, e a gente pretende divulgar essa campanha, inclusive, e o Colégio Nacional de Defensores Gerais, já houve uma proposta da Comissão Especializada de Promoção de Direitos da Criança nesse sentido, de retomarmos essa campanha em outubro, e é uma excelente ideia nós termos um projeto permanente de ir da escola, que nós fazemos isso, mas não de forma... Existe um projeto muito interessante de uma colega em São João de Meriti nesse sentido, e a gente pode ter isso como um trabalho mais constante da Defensoria. Eu agradeço por essa participação e sugestão. Nós temos no Judiciário, temos o Conhecendo o Judiciário, o Juristur, nós temos na OAB, a OAB vai à escola, temos vários projetos, mas ainda é pouco, Rogério, você tem razão, temos que multiplicar isso aí, fazer com que mais magistrados tenham essa sensibilidade. E o Rogério também direciona uma outra pergunta, se os defensores também estarão nas praias nos finais de semana fazendo o trabalho junto com a polícia. Ô Rogério, cada um no seu quadrado, polícia é polícia, defensor é defensor, nós temos aí cada um uma área de atividade, mas quem vai te responder é a doutora Eufrásia. Nós estamos discutindo na Defensoria Pública uma forma de atender, prestar informação através do telefone 129 para prestar informação, mas não é o nosso papel. O papel
de segurança pública, de policiamento ostensivo, é um papel que cabe à polícia. E é importante destacar que nós não estamos questionando o exercício do papel da polícia. O que a Defensoria faz é acompanhar os casos após o encaminhamento do adolescente à delegacia. Ele é ouvido pelo Ministério Público, o defensor público vai atuar no caso de adolescentes. E é importante destacar que nós estamos discutindo a questão de clamor social, de temor e de violência, como se fosse uma questão exclusivamente de adolescentes, de prática de ato infracional para adolescentes, e isso a gente não tem dados para demonstrar que essas pessoas que estejam envolvidas no cometimento de crimes de ato infracional sejam adolescentes. Isso é o que está sendo dito pela imprensa. Eu não tenho dados para informar isso, mas devo informar que a Defensoria Pública estará à disposição permanentemente para cumprir com o seu papel de orientação, de prestar informação às famílias, que, por exemplo, no dia que houve a primeira apreensão de adolescentes no ônibus, que as famílias não sabiam para onde os adolescentes tinham sido encaminhados, para onde eles tinham sido levados, e a Defensoria não está se eximindo de cumprir com o seu papel. Então é importante destacar que não se trata de uma colocação, de um enfrentamento da Defensoria Pública em relação à polícia. Em momento algum é esse o objetivo e o nosso papel. Cada instituição cumprindo com o seu papel constitucional. O papel da Defensoria é prestação de assistência jurídica integral e gratuita a todas as pessoas e, em especial, e com prioridade absoluta em relação a crianças e adolescentes por serem pessoas vulneráveis. Pois é, eu faço boa essa sua resposta, né? De cada instituição tem o seu papel. Né? A polícia militar tem o papel desse policiamento ostensivo, a polícia civil faz o plantão em delegacia, né? A polícia judiciária que faz a investigação posteriormente quando ocorre algum crime, né? A Defensoria Pública tem o seu funcionamento regular e os seus plantões para a defesa daqueles que não têm defesa, e o judiciário também tem plantão, né? Os juízes também não estarão lá, né, na praia para promover o julgamento imediato e participando do lixamento, só no Rock in Rio, né? Mas aí é para assistir o show, né? Aí é uma desculpa, está lá, né, no camarote, aquelas coisas todas, mas é para assistir o show como são nos grandes eventos, mas aí não é para fazer jurisdição propriamente dita. Mas o judiciário também estará funcionando, que ele funciona 24 horas, né? Todas as noites tem plantão, e nos fins de semana tem plantões diurnos e noturnos, né? Mas não vai estar lá também, inclusive para o próprio Rogério, né? Se precisar algum dia, né, da Defensoria Pública ou do Judiciário, os plantões não estarão junto com a polícia, porque os papéis a serem desempenhados pelas instituições efetivamente são papéis distintos. Muito obrigado, foi uma alegria ter aqui ao nosso lado tanto o Rodrigo, 17 anos, morador do Jacarezinho, quanto a defensora pública Eufrásia das Virgens. E agora vamos anunciar o Jornal Manchete 760, edição das 12 horas, com a apresentação de Enio Paes. A Rádio de Verdade apresentou Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan.